O que é teologia situacional? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Claro, se você é nova aqui, deseja se inscrever, faça isso. Compartilhe também o conteúdo, isso ajuda bastante. E claro, faça seu comentário também nos vídeos. Isso também é muito interessante. Eu gosto de ler os seus comentários. Mas vamos aqui voltar à pergunta inicial. O que é teologia situacional? Bom, para responder isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, até o início do cristianismo. Então, projetado na sua tela, você tem uma pequena linha do tempo mostrando alguns dados específicos vinculados ao cristianismo e à sua origem. Claro que nós estamos aqui começando nessa linha do tempo no ministério de Jesus. E aí é interessante pensar o seguinte: Jesus não foi cristão, o cristianismo é posterior a ele. Jesus, na verdade, não pregou à igreja. A mensagem que ele tinha era reino de Deus. E ele faz essa mensagem dentro do judaísmo ao qual ele pertence. Então ele é judeu, permanece sendo judeu durante toda a sua vida, e nessa condição de judeu ele anuncia o evangelho do reino de Deus. Para Jesus, este reino é alegria, paz, bondade, presença de Deus, partilha da mesa, pão para quem tem fome, água para quem tem sede. Enfim, é um reino de justiça, entendido aqui não como punição divina, mas como equidade, e um reino também onde há fartura. Inclusive as suas parábolas ilustram isso, né? O reino de Deus é como uma pequena semente que, ao brotar, dá origem a uma grande árvore no qual pássaros podem se esconder. Então perceba que é algo que começa pequeno, mais discreto, mas que tem um resultado muito poderoso, muito presente na vida. Poderoso aqui vinculado à sua atuação. O reino de Deus age no mundo, ele se faz presente. Essa é a mensagem de Jesus. Claro que o cristianismo está vinculado a Jesus, certamente, né? Aliás, o proclamador, que é Jesus, se torna o proclamado, só no centro da mensagem cristã. Então, nesse momento, o objetivo é proclamar o evangelho e então escrever sobre o evangelho. Mas aí, claro, as comunidades cristãs vão se desenvolvendo, as testemunhas oculares de Jesus vão morrendo, e aí essa expectativa sobre a volta de Jesus é projetada mais para frente, e está necessário escrever, então, textos, até mesmo para guardar a memória do que Jesus fez e falou. É o surgimento dos evangelhos. Primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, depois Mateus, Lucas junto com Atos e finalmente João. Mas eu não quero falar, na verdade, dos evangelhos. Eu quero avançar um pouquinho nesse linha do tempo para chegarmos ali no ministério de Paulo. E aí sim, focar em Paulo. Paulo, ele tem a sua experiência de conversão. Há uma dúvida sobre a data em que essa experiência acontece. Alguns propõem o ano de 34, outros de 35, 36 depois de Cristo. Mas enfim, eu coloquei uma média ali, 35 aproximadamente. E ele exerce o ministério, então, do ano 35 até o ano 64 depois de Cristo, quando ele é morto nas mãos de Nero, o imperador romano. E o que tem a ver Paulo com a teologia situacional? Paulo tem um objetivo em mente. E a gente percebe isso lendo Atos dos Apóstolos, também em suas cartas. O objetivo dele é levar o evangelho até aquelas regiões onde o evangelho não tinha chegado ainda. Ou seja, ele é um dos grandes responsáveis pela ampliação do território do cristianismo para além das fronteiras judaicas. O cristianismo que nasce como uma seita do judaísmo, ele vai se separando aos poucos. Claro, Paulo não é o único a fazer isso. Houve outros cristãos que levaram a fé cristã para além do território judaico, mas Paulo é aquele que, de uma maneira, sistematiza o cristianismo para essas regiões. Ele é chamado apóstolo dos gentios. Aí na tela você está vendo algumas imagens das viagens de Paulo. Perceba que em cada viagem ele vai se afastando mais de Jerusalém, ele vai chegando mais em territórios da Ásia, em territórios da Europa, e até chegar em Roma, que é a sua última viagem, que ele faz já prisioneiro, né, e nessa condição é levado até Roma, e lá, segundo Atos dos Apóstolos, permanece por 2 anos, pregando o evangelho sem nenhum impedimento. Esse é o objetivo de Paulo, levar o evangelho até os gentios. Agora, exatamente por causa disso, é que está necessário uma teologia situacional. Então vamos aqui por partes pensar o que é isso. Paulo está diante de novas realidades. Viver a fé em Jesus em Jerusalém é uma coisa. Em Jerusalém temos apenas um templo dedicado a Yahvé. Tem toda uma tradição judaica por detrás do cristianismo que inclusive o sustenta. Mas viver a fé em Jesus, por exemplo, na cidade de Corinto, é uma realidade muito diferente. Corinto é uma cidade cosmopolita, uma cidade portuária, uma cidade em que há a presença de várias divindades, de vários templos dedicados a essas divindades. Então, uma realidade muito distinta daquela de Jerusalém. Então, os cristãos de Corinto habitavam essa cidade e era comum naquele tempo que a carne sacrificada às divindades nos templos fosse depois distribuída para os pobres da cidade. Então, para muita gente, essa era a única chance que eles tinham de comer carne. Evidentemente, isso é importante para a subsistência até. Né? São pobres, precisam de comida. E ali tem carne sendo ofertada gratuitamente.
Para muita gente, portanto, esse é um momento fantástico, um momento de alegria. Só que agora tem uma dúvida que surge entre a comunidade. A dúvida é, eles são cristãos. E como cristãos, eles podem ou não comer essa carne sacrificada àquelas divindades? Eles não têm respostas prontas para isso. O que eles fazem então? Mandam uma carta para o apóstolo Paulo, que é o fundador daquela comunidade, perguntando a ele, Paulo, a gente pode ou não pode comer carne? E aí Paulo vai responder essa questão. Mas perceba que é o seguinte, Paulo também não tem respostas prontas. Vamos lembrar, nesse tempo não tem Novo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito ainda. E não adianta Paulo utilizar o Antigo Testamento, a escritura judaica, para os cristãos de Corinto, porque os cristãos de Corinto não conhecem o judaísmo. Se Paulo apresentasse a eles o seguinte, olha, lá na tradição de Moisés, na lei de Moisés, Moisés nos ordenou fazer o seguinte sobre isso. A pergunta que a igreja de Corinto poderia fazer seria o seguinte, mas quem é Moisés? Nós ouvimos falar de Jesus. Moisés não nos interessa, nós não somos judeus. Então perceba que Paulo não tem respostas prontas também. O que ele tem que fazer então? Ele tem que desenvolver uma resposta teológica a partir da sua própria experiência e consciência em Cristo. Ou seja, ele tem que desenvolver uma teologia situacional. Uma teologia que não é sistemática no sentido de tentar responder a todas as questões, mas é uma teologia que nasce do confronto com as necessidades reais e concretas de pessoas igualmente reais e concretas. É assim que surgem as cartas do Novo Testamento, a partir de um desenvolvimento dessa teologia situacional que Paulo vai desenvolver para responder as questões. Então, por exemplo, lá na igreja de Tessalônica, havia muitas dúvidas sobre a volta de Jesus. Muitos achavam que Jesus tinha voltado, outros achavam que ele nunca voltaria. E aí esses que achavam que Jesus nunca ia voltar se entristeciam, porque, afinal de contas, havia pessoas naquela igreja que estavam morrendo. Não é como lidar com essa questão da morte. Enfim, são dúvidas, são crises. Paulo, então, escreve as suas cartas àquela igreja para responder a essas crises. Ou ainda, Filemão, a pequena carta do apóstolo Paulo, para trabalhar de uma questão muito concreta, a vida de Onésimo, um escravo fugido de Filemão, que foi encontrar refúgio em Paulo, converteu-se a Jesus graças ao ministério de Paulo, e agora Paulo está mandando ele voltar para casa com uma carta nas mãos, dizendo para Filemão tratá-lo como irmão e não mais como escravo. Aliás, aqui no canal tem um vídeo sobre essa carta, eu recomendo que você assista, vou colocar ele vinculado aqui no final desse vídeo. Mas voltando, perceba que essa é a teologia situacional, uma teologia que surge a partir da necessidade concreta de pessoas reais. Não é uma teologia abstrata, não é uma teologia que fica pensando no universo metafísico e se esquece do cotidiano. Não, é uma teologia do encontro com pessoas. Eu acho que isso nos falta hoje enquanto igreja. A gente desenvolve uma teologia, muitas vezes, que é abstrata, que é etérea. Uma teologia que tem vínculo com a realidade metafísica, universal, que não leva em consideração a realidade concreta que o seu João, que a Dona Maria vivem. Perceba que a gente precisa, então, mudar essa perspectiva. A teologia, certamente, tem, sim, espaço para discussões metafísicas, para discussões universais e filosóficas. Isso também fez parte da história da teologia. Porém, a teologia, de fato, não se reduz à decoração de doutrinas religiosas, por mais importantes que sejam, nem à decoração de teologias sistemáticas, por mais importantes que sejam. Teologia, de fato, é um encontro real com pessoas reais. E diante delas, perguntar a elas com muita humildade, com muita empatia, o que Deus tem a dizer a essas pessoas. Quais são as suas necessidades? Como nós podemos responder a isso? Isso é fazer teologia situacional. Esse é o nosso chamado, aliás. Nossa teologia não pode ser uma teologia desencarnada, porque, afinal de contas, se ela é baseada em Jesus, Jesus é o Logos de Deus encarnado. É a palavra de Deus feito gente. Nós vemos em Jesus uma pessoa. Em Jesus encontramos alguém que ri, que chora, que se cansa, que se alegra, que festeja, que, enfim, que vive a sua vida com seus dramas. E a essas pessoas ao seu redor, ele responde com mensagens. É assim que tem que ser a nossa própria teologia, para que a gente não fique refém de uma teologia esotérica, abstrata, universalista, que não diz respeito a ninguém e que, pelo contrário, acaba sendo utilizada como instrumento de coerção e de opressão sobre as pessoas. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, claro, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Coloque também seu comentário aqui embaixo. Quero lembrá-los que no próximo domingo, dia 22, nós teremos aqui a segunda parte da nossa live abordando métodos exegéticos. Então a gente vai aqui
passo a passo, aplicar uma metodologia exegética sobre um texto. Aliás, convido você a escolher uma passagem dos Evangelhos para que a gente possa trabalhar esse texto juntos aqui nessa live, tá bom? Aguardo você dia 22, às 9h30 da noite. Abraços e até!